A fraca participação dos pais e os encarregados de educação no processo de matrículas dos primeiros ingressos da primeira classe referente ao presente ano letivo. Desde o arranque do processo a nível nacional no passado dia 30 de novembro de 2020, em Vilanculo foram até o momento inscritas 1.699 crianças, correspondentes a 27% da meta prevista, que é matricular cerca de 6.449 alunos. Os dados foram revelados esta sexta-feira pelo substituto do porta-voz do governo de Vilanculo durante o decurso da primeira sessão ordinária do Executivo Local, alargada aos chefes dos postos administrativos. A falta de documentos de identificação é apontada pelo Florencio Vilanculo como sendo um dos problemas que condicionam o registro das crianças nas escolas. Estamos ainda longe do alcance da meta, tendo em conta todo o trabalho que está sendo feito. E neste processo todo, temos aqui um aspecto a considerar, que é a falta do registro das nossas crianças. Os pais estão limitados porque um dos requisitos, a matrícula é gratuita, mas um dos requisitos do ingresso é um documento de identificação. Então, estamos a registrar que temos crianças que não estão registradas. Este é um fator que está a limitar, não é? No entanto, continuamos a trabalhar, por essa razão que o governo deliberou a criação de comissões que irão trabalhar em todas as localidades do nosso distrito para permitir que todos possam levar as crianças, porque a matrícula é gratuita e todas as crianças em idade escolar devem procurar a escola mais próxima para garantir o ingresso para o ano 2021. Na reunião foi igualmente analisado o trabalho de assistência feito para as famílias vítimas do ciclone tropical Heloise. Das 43 famílias que foram diretamente atingidas, perderam seus bens, não é? Perderam teto, perderam comida, e dessas 43 famílias, a equipa que se fez ao local fazer o levantamento constatou que desse número, 12 famílias é que precisavam de uma assistência urgente, não é? Porque essas famílias perderam na totalidade os seus bens e não tinham comida. Os kits eram compostos por sabão, lonas para garantir o abrigo, redes mosquiteiras, arroz, não é? É um pacote básico mesmo para garantir, não é? Então, este foi o apoio direcionado imediatamente para poder assistir às famílias. Para além desses pontos, foram também matérias de debate nessa primeira sessão ordinária do governo distrital de Vilanculo, a avaliação do decurso da primeira época da campanha agrícola 2020-2021, a apresentação e apreciação do ponto de situação de medicamentos e alimentos nas unidades sanitárias, centros de internatos e entre outros. Covid-19 compromete o alcance das metas da Organização da Juventude Moçambicana em Vilanculo. A informação foi dada a conhecer pelo secretário distrital desta agremiação em Vilanculo, Egídio Braz, onde fez saber que não foi possível a realização de 2 sessões do órgão, bem como as conferências agendadas. Contudo, Braz faz uma avaliação positiva das atividades desenvolvidas pela organização no ano transato. Bom, foi um ano atípico, como todos sabem, porque teve suas diversidades, principalmente Covid-19, que foi uma pandemia que todos nós era antes de vermos uma igual, mas tivemos que nos adaptar nela e fazermos de tudo com que ela também soubesse que os jovens, quando decidem, são capazes. É verdade que o plano não era possível cumprirmos todo na íntegra, porque não estava previsto uma pandemia igual. Isto tivemos que fazer contornos daquilo que estava planificado, de forma a nos adaptar com o que estávamos a viver. Não conseguimos realizar sessões do órgão, estamos a falar da sessão do Comitê Distrital. As 2 sessões do ano não foram possíveis realizar e que este balanço devia ter sido feito numa das sessões, a última sessão do ano, não foi possível. Também não conseguimos fazer conferências naquilo que é a organização. No ano passado estava previsto realizar conferências que são mudança dos órgãos, mas não foi fácil fazer porque não podíamos nos juntar mais que 60, e aquele órgão é construído com 60 membros efetivos e não só tem convidados, então não foi possível. E avaliando aquilo que foram atividades, conseguimos dizer que tivemos 99% em relação às nossas realizações. O 1% ficou por não termos conseguido realizar aquilo que são
conferências. Diz-se em gíria popular que o tempo passa e as coisas mudam, por isso o nosso entrevistado espera que este novo ano sirva para a materialização dos planos traçados, bem como o alcance das metas falhadas no ano passado. Temos maiores expectativas. Fazermos aquilo que não conseguimos fazer no ano passado, que são as conferências, que renovam os órgãos. Essa é a primeira expectativa. Segundo, é vermos essa pandemia eliminada. E só com todos nós é que podemos conseguir. E sabe que quando o jovem não está formado, muita coisa não anda. E essa é uma das expectativas, vermos os jovens deste ano a formar-se, porque no ano passado quase tudo estava parado. Num outro desenvolvimento, Egídio Braz disse que o maior desafio para o presente ano passa necessariamente na sensibilização das comunidades para que o distrito atinja zero contaminações pelo novo coronavírus. Este ano ainda continuamos com o maior desafio, porque ano passado conseguimos conter. Nós, se formos a ver, o ano passado, 2020, se tivemos casos de Covid-19, Vilanculo apenas subiu, foi até 9 casos o ano passado. Mas este ano já estamos a falar, hoje mesmo estamos a falar, já estamos na fasquia de 24. Então, este é o desafio de colocarmos o 24 a 0 casos negativos aqui em Vilanculo. Em Vilanculo, 3.469 candidatos de ambos sexos serão submetidos aos exames finais da 10ª e 12ª classes que arrancam na próxima segunda-feira. Para o efeito, foram criados 7 centros que deverão albergar 183 júris, sendo que 114 são da 10ª classe e 69 da 12ª classe. Segundo o porta-voz dos exames no setor distrital de educação em Vilanculo, Francisco Teixeira, está tudo a postos para o arranque sem sobressaltos do processo das avaliações finais neste canto do norte da província de Inhambane. E naturalmente que o distrito agora está a afinar todas as suas máquinas por forma a garantir já o arranque na próxima segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021, dos exames do ensino secundário do primeiro e segundo ciclo. Estamos a falar da 10ª e 12ª classes. Todo o trabalho está sendo acautelado, desde já a formação de juros e a criação de condições de higienização. Estamos a falar de criação de pontos de lavagem das mãos, já que o próprio processo está a decorrer num momento em que o país passa pela pandemia da Covid-19. Para este processo, o distrito prevê submeter cerca de 3.469 candidatos ao processo que vai arrancar na próxima segunda-feira. Estamos a falar de 183 júris distribuídos em 7 centros para o primeiro e o segundo ciclo de ensino secundário geral. E porque os casos positivos da Covid-19 tendem a subir exageradamente no país e em particular em Vilanculo, Teixeira garante estarem criadas todas as condições de prevenção contra a pandemia durante o processo de avaliação. Para os nossos colegas, eles todos têm as máscaras que devem pôr para as salas de aulas e os respectivos candidatos também já são apelados para que possam aparecer aos centros de realização com máscara de proteção facial. E a nível das escolas, já há disponibilização do álcool que é para garantir o processo de desinfecção em todos os diversos momentos, a partir do levantamento dos materiais a serem usados nas salas de realização pelos professores vigilantes. Então, sempre que há troca de algum material que sai das mãos do professor vigilante para o candidato na sala de aula, primeiro terá que se desinfetar para poder haver a entrega deste material. Porta-voz dos exames finais referentes ao ano letivo de 2020 no setor da educação em Vilanculo, Francisco Teixeira, falando da prontidão do Pelouro para a realização sem anomalias das avaliações finais da 10ª e 12ª classes que arrancam próxima segunda-feira com as disciplinas de português e história. Vilanculo está na segunda posição na tabela de casos positivos da Covid-19 na província. Com 24 casos positivos de novo coronavírus, segue a cidade de Inhambane, que ocupa o primeiro lugar com 59 casos, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Apesar destes números, alguns munícipes continuam a desobedecer as medidas de prevenção, principalmente o uso da máscara e o distanciamento físico.
Eis a tabela completa dos casos positivos da pandemia em Inhambane. Cidade de Inhambane, 59 casos, Vilanculo 24, Massinga 16, Funhalor 11, Romuine 7, Zavala 3, o mesmo número de Nhansoro. Até o momento, os distritos como Machixe, Murombeni e Panda não apresentam nenhum caso positivo da pandemia. De salientar que com os dados divulgados esta sexta-feira, os números podem subir, visto que Inhambane registrou nas últimas 24 horas 137 casos positivos.